Meu nome é Lívia. E, por muito tempo, eu acreditei, de verdade, que casamento era sinônimo de parceria, de abrigo, de cumplicidade. Conheci o Rafael num congresso de negócios, em Goiânia, desses cheios de gente falando de lucro, inovação e metas para o próximo trimestre. Ele era o palestrante da noite. Falava sobre incorporação imobiliária como quem desenha prédio no ar, com voz firme, sorriso calculado e aquele olhar que parece saber onde quer chegar. Quando terminou, veio falar comigo. Pediu meu contato como quem pede licença para entrar. E entrou. No mesmo dia, comemos pastel na feira da madrugada. Rimos do barulho da cidade, do calor, da bagunça, e eu percebi, sem querer, que já dizia a gente, e não mais eu. 2 anos depois, ele me pediu em casamento, num restaurante pequeno, com luz baixa, perto da Praça do Sol. Eu disse sim, com o coração cheio e a cabeça vazia. Acreditei que era o começo do que todo mundo chama de vida a dois. Mas a verdade é que, sem perceber, comecei a viver 2 vidas. Uma era profissional, a que eu construía na agência de marketing. A outra era dele, a que eu sustentava, silenciosamente, cuidando de tudo o que ele deixava para trás. Fui eu quem o apresentou a clientes, investidores, contatos. Fui eu quem montou almoços de domingo que mais pareciam reuniões de negócios. Eu servia lasanha, vinho no meio da mesa, contratos que ele precisava revisar. E, claro, eu cuidava do resto, contas, diarista, concerto de torneira, aniversário da sogra. Ele podia voar. Eu, discreta, segurava a escada. No começo, o Rafa ainda me olhava com admiração. Depois, o olhar virou pressa. Vieram as desculpas, reunião com o pessoal do condomínio corporativo, visita técnica no setor bueno, happy hour estratégico. O celular, que dormia sobre o aparador, passou a morar no bolso, virado para baixo, com senha. Nosso diálogo murchou até virar bilhete. Peguei o boletim do gás. Tem pequi na geladeira. O porteiro pediu para ir ao cartório. A distância virou rotina. O silêncio, parede. E eu, boba, repetia para mim mesma que era fase. Que todo casal passa por isso. Que bastava paciência, amor e mais uma xícara de café. Até que chegou o convite. Um e-mail lindo, cheio de firulas gráficas. Jantar de comemoração. 5 anos de casamento de Lívia e Rafael. Salão Solar das Palmeiras. 40 convidados. Buffet caro. Música ao vivo. Li e senti um frio na barriga. O Rafael nunca planejava nada. No último aniversário nosso, o bolo veio do mercado e a vela, reciclada. Agora, um jantar chique. Lista com sócios, arquitetos, corretores. Aquilo não tinha a minha cara. Liguei para minha irmã, Tainá. Contei. Ela ouviu em silêncio e disse, seca. Quando o homem que nunca planeja nada resolve montar show de luz e som, não é romantismo. É palco. Vai preparada. As semanas seguintes foram um atropelo. De dia, eu cuidava dos preparativos. Flores, mesa, roupa. À noite, tentava dormir. E não conseguia. A pergunta roncava dentro da cabeça. Por que agora? Num sábado cedo, o Rafa saiu para a academia do condomínio, a nova fase fitness que ele dizia ser networking. A casa estava quieta, quase triste. Coloquei água para ferver, moí o café, e quando virei para pegar a caneca, o notebook dele estava aberto na bancada. Não era comum. A tela piscou um lembrete. Pequeno, discreto. Fim de semana com B. Reserva confirmada. Caldas Novas, quinta a domingo. A chaleira começou a chiar. E eu não mexi um músculo. Sentei no banquinho, respirei fundo. E, antes que minha razão gritasse fecha isso, Lívia, minhas mãos já tinham clicado no alerta. O calendário abriu. Linhas, cores, repetições. Almoço com B às terças e quintas. Noite no AP da B nas sextas. Voltei meses. Tudo igual. Mesma letra, mesmo horário. Então o nome inteiro, Bianca. Buscar presente para Bianca. Check-in com Bianca no Hotel Serra. A chaleira parou de apitar. O silêncio ficou pesado. Eu fiquei ali,
olhando para a tela, tentando entender quando é que o amor vira isso. Um lembrete de calendário. Abri os e-mails. Ele tinha esquecido de sair da conta. Parecia confiança demais, ou descuido demais. Na caixa, uma pasta chamada Vida Nova. Dentro, planilhas de transferência das nossas contas conjuntas para contas da empresa, mas só com o nome dele. Documentos, rascunhos de contrato, minuta de pacto pós-nupcial, me deixando com quase nada. E no meio disso, uma mensagem dela. Não vejo a hora de Caldas. Amor. Depois do evento, tudo fica mais fácil. A resposta dele vinha logo abaixo. Falta pouco, Sol. Depois disso, a gente assume de vez. Evento. A tal festa. O que eu achei que seria celebração. Era, na verdade, encerramento. Palco. Cortina. Ato final. Eu não chorei. Não gritei. Não joguei o notebook na parede. O que apareceu dentro de mim foi uma calma que parecia vinda de outro lugar. A calma de quem entende, enfim, que o chão acabou, e mesmo assim resolve aprender a nadar. Peguei o celular. Fotografei tudo. Cada e-mail. Cada extrato. Cada agenda. Subi tudo para a nuvem, num e-mail novo, com nome que não dizia nada sobre mim. Fechei o computador exatamente como estava. Mexi o café, como se nada tivesse acontecido. Quando o Rafael voltou, cabelo ainda úmido, deu um beijo distraído na minha testa e pediu a tapioca para viagem. Eu fiz. Entreguei. Desejei bom treino. O portão abriu. Fechou. E a casa ficou em silêncio. Sentei à mesa, com a xícara entre as mãos. O café estava amargo. Eu também. Peguei meu notebook, digitei devagar. Advogada divórcio, ocultação de bens Goiânia. Li depoimentos. Histórias de mulheres que soavam como eu, cansadas, lúcidas, sem tempo para drama. O nome que se repetia era o da doutora, Carolina Nogueira, especialista em fraude patrimonial, linguagem direta, nada de promessa vazia. Liguei de dentro do carro, no estacionamento do mercado, o barulho dos carrinhos batendo, gente falando alto, e eu ali, com o coração batendo no pescoço. Expliquei tudo em 2 minutos. A secretária ouviu e disse: Você consegue vir amanhã, às 2 da tarde. Traga tudo, fotos, extratos, prints, o que tiver. Desliguei. Encostei a testa no volante. Do lado de fora, uma senhora passava com uma sacola de quiabo, rindo de alguma piada no viva voz. O mundo seguia. Dentro de mim, uma linha tinha sido traçada. E eu a atravessei. No dia seguinte, entrei num prédio envidraçado no setor marista, com o coração apertado e a respiração curta. A recepção cheirava a papel novo. A Carolina me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que media tudo. Me conta devagar, ela pediu. E eu contei. Mostrei as provas. Ela anotou, sem interromper. Quando terminei, não havia ar no peito. Seu marido é descuidado e prepotente. Essa mistura costuma ruir sozinha. A gente só organiza o trabalho, disse ela, com calma de quem já viu isso antes. Explicou o plano. Um contador forense, o Marcelo, para rastrear o dinheiro. Um investigador particular, o Júlio, para documentar o casal. E uma pasta, minha, com tudo catalogado, gastos com o amante, dissipação de patrimônio, tentativas de me deixar sem nada. O movimento final seria no dia do jantar. Saí de lá diferente. As ruas eram as mesmas. O porteiro ainda falava do jogo do Vila Nova, o cheiro de arroz de forno vinha do corredor. Mas dentro de mim já morava outra mulher. A festa não era mais um susto. Virou o cenário. Se ele queria plateia, eu daria luz. E provas. Na semana seguinte, a vida seguiu na superfície. Eu empanei frango, respondi e-mails, marquei dentista, passei roupa. Por baixo, a engrenagem girava. O Marcelo começou a mandar relatórios, cetinhas, peixes, empréstimos disfarçados. O Júlio filmou almoços, mãos dadas, carro prata com adesivo de faculdade. Cada nova captura me dava enjoo e foco. Era como montar um quebra-cabeça, peça por peça, até que o desenho aparecesse inteiro. Numa quinta-feira,
Cheguei em casa e encontrei o Rafa no sofá, vendo vídeos sobre branding pessoal. Ele pausou, sorriu de canto e disse: Domingo vai ser inesquecível. Capricha no vestido. Eu engoli seco. Sorri. Pode deixar. No quarto, encostei a testa no espelho. Não era medo que eu sentia. Era coragem, nova, profunda, inevitável. A coragem que nasce quando o chão resolve ensinar a gente a voar. E ali, com as luzes da cidade piscando pelas frestas da persiana, eu decidi. No domingo, ele fala, e eu mostro. Na segunda-feira seguinte, o sol parecia diferente. Sorri. Guardei o vestido num cabide separado. Ia ser o meu uniforme de guerra. Domingo amanheceu limpo, o céu de Goiás azul, quase provocante. O Rafa saiu cedo para ajustar os detalhes do salão. Eu fiquei sozinha. Andei pela casa devagar, tocando os móveis, os porta-retratos, as lembranças. E percebi que tudo ali tinha o cheiro dele, e que, a partir daquela noite, nada mais teria. Às 6 da tarde, o motorista chegou. Coloquei o vestido, um par de brincos pequenos, um perfume discreto. Olhei no espelho. Por um segundo, senti vontade de chorar. Mas não chorei, porque quando uma mulher entende o próprio valor, a lágrima se transforma em aço. Peguei a bolsa, o celular, o pendrive com o dossiê. Saí. O céu começava a mudar de cor, e eu senti o vento no rosto como quem volta a respirar depois de muito tempo. O caminho até o salão solar das palmeiras foi silencioso. O motorista perguntou se eu estava nervosa. Respondi. Um pouco. Mas dentro de mim, o que havia era calma e precisão. Quando cheguei, o estacionamento já estava cheio. Luzes, flores, risadas, gente bonita com taças nas mãos. O som de violinos. E ele, o Rafael, lá na frente, no centro do palco improvisado, cercado de aplausos, cumprimentos e olhares. Parecia um ator. E eu, por um instante, quase admirei a capacidade que ele tinha de parecer inocente. Ele me viu. Sorriu. Veio até mim e sussurrou. Você tá linda. Respondi. Calma. Eu sei. E nesse segundo, percebi. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O salão estava todo iluminado quando entrei. Luzes quentes, arranjos de flores tropicais, mesas redondas cobertas de toalhas brancas. O som do violino misturado às risadas. Gente sorrindo, taças erguidas, garçons indo e vindo como num balé ensaiado. O Rafael estava no centro, terno impecável, sorriso de quem acredita que tudo está sob controle. Ele adorava ser visto. Sempre gostou de plateia, de palmas, de flash. E naquela noite, ele era o astro do próprio espetáculo. Cumprimentei conhecidos, recebi abraços, ouvi elogios sobre o casal perfeito. E cada palavra era uma pontada de ironia. As pessoas enxergavam o que ele construiu, nunca o que eu aguentei. Mas tudo bem. A cortina ainda não tinha subido. O Rafa me apresentou aos convidados com a naturalidade de quem exibe troféu. Essa é minha esposa, a mulher que me inspira todos os dias. As pessoas sorriram, aplaudiram. Eu também sorri. Mas o sorriso vinha de outro lugar, um lugar frio, firme, decidido. A Tainá estava lá, entre os convidados, discreta, mas atenta. Tinha prometido me ajudar caso algo fugisse do plano. De longe, me deu o olhar de quem diz: "Tô aqui." E isso bastou. Pouco depois das 8, a banda diminuiu o volume. Um dos sócios da construtora subiu ao palco. Pegou o microfone e começou a falar sobre visão, sucesso e gratidão. Eu só ouvia o som das taças sendo postas na mesa, até que ele chamou. E agora, com vocês, o homem da noite, o nosso querido Rafael Vasconcelos. Aplausos. Ele subiu, ajeitou o paletó, pegou o microfone. Falava bonito, isso eu nunca neguei. A voz dele enchia o salão com aquela falsa segurança de quem já ensaiou cada frase. Hoje é uma noite de celebração. Começou. 5 anos de união, conquistas, crescimento. Olhou para mim. E eu não seria nada sem essa mulher aqui. As pessoas se viraram, sorriram. Alguns até bateram palmas. Ele fez sinal para que eu me aproximasse.
A câmera do fotógrafo nos seguiu, o foco todo sobre nós. Eu caminhei devagar. Cada passo parecia pesar toneladas. No palco, ele estendeu a mão. E, por educação, eu aceitei. Essa festa, gente, continuou ele, é também para anunciar uma nova fase. Uma sociedade nova, um novo projeto. E, claro, uma nova história. Naquele instante, eu soube. Era ali. O que a Carolina tinha previsto estava acontecendo. Ele abriu uma pasta sobre a mesa alta e mostrou um documento. Falava sobre mudança de estrutura, transferência simbólica, acordo de confiança entre cônjuges. Parecia discurso de empresário, mas eu lia as entrelinhas. Era o pacto pós-nupcial que me deixava sem nada, disfarçado de homenagem. O público aplaudia sem entender. E ele, triunfante, me olhou. Amor, quero assinar aqui, na frente de todo mundo, para eternizar nosso momento. O salão se calou. O microfone captou o clique seco da caneta. E então, eu respirei fundo. Sorri. Mas o sorriso tinha gosto de pólvora. Peguei o microfone. Claro, amor. Mas antes de assinar, posso mostrar uma coisa. Ele riu, meio sem graça. O que você aprontou dessa vez? Nada demais. Só um pequeno vídeo de agradecimento. Olhei para o técnico de som, que já estava preparado. A Tainá havia combinado tudo com o pessoal da equipe. Um toque no controle, e as luzes diminuíram. O telão acendeu. O logo da construtora sumiu. Em seguida, apareceu um vídeo. Primeiro, uma paisagem de Caldas Novas. Depois, um saguão de hotel. A câmera se aproximava. Um casal entrando. Ele e Bianca. O salão inteiro ficou em silêncio. Alguns convidados se entreolharam, sem entender. Outros engoliram seco. E eu continuei imóvel, observando. No telão, risadas, abraços, beijos rápidos, registros de jantares, reservas, notas fiscais com o nome da empresa. Tudo organizado como um documentário. O Rafael empalideceu. Tentou correr até o técnico, mas 2 seguranças se aproximaram, contratados por mim. Ele olhou para mim, surpreso. Lívia, o que é isso? Peguei o microfone. A voz saiu firme, limpa. Isso, meu amor, é a verdade. A sua verdade. As pessoas começaram a murmurar. O vídeo terminou com a frase em letras brancas. O amor é parceria. O resto é encenação. As luzes voltaram. O salão estava mudo. O Rafael suava. Os sócios cochichavam entre si, alguns já saindo discretamente do local. Eu olhei para ele pela última vez. E, com calma, acrescentei. Eu não assino nada hoje. E se quiser falar de contrato, fala com a minha advogada. Ela tá ali no fundo. A doutora. Carolina realmente estava, discreta, observando tudo. Tirou o celular do bolso, gravou a reação, como previsto. O Rafa tentava explicar, gaguejava, suava. Mas ninguém mais ouvia. O show tinha acabado. E, pela primeira vez, o palco era meu. Saí do salão devagar. Lá fora, o ar estava leve, morno, cheirando a terra depois da garoa. A cidade seguia viva, indiferente à ruína dele. A Tainá veio atrás de mim, segurando a bolsa. Tá tudo registrado, disse, ofegante. Eu sei. Respondi. Agora é só começar do zero. Entrei no carro. Olhei pela janela. No espelho retrovisor, o salão ainda brilhava, como se fingisse normalidade. E dentro de mim, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Nem alegria, nem vingança. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que vem depois do grito. Fechei os olhos. Respirei. E pensei. Era para ser amor, mas virou libertação. O motorista ligou o motor. A cidade se afastava, e eu, enfim, voltava para mim. Acordei tarde, com o corpo pesado e a cabeça leve. O sol atravessava as frestas da cortina e desenhava faixas de luz na parede. Por um instante, não soube dizer se o que tinha acontecido na noite anterior era verdade ou sonho. Mas o silêncio da casa me respondeu. Era real. E o vazio no outro lado da cama também. O celular vibrava sem parar. Mensagens, ligações, notificações.
Grupos da empresa, amigos, conhecidos, gente que nunca me chamava pelo nome. Todos queriam saber. Alguns fingiam se preocupar, outros só queriam fofoca. Não abri nada. Fui até a cozinha, preparei um café forte e fiquei parada olhando o vapor subir da xícara. O som era o mesmo de sempre, mas o mundo já não era. A primeira ligação que atendi foi da Tainá. Tá viva? Ela perguntou, meio rindo, meio tensa. Tô. Caiu tudo na internet. O vídeo, as mensagens, o discurso. Eu sei. Era parte do plano. Silêncio do outro lado. Você tá bem? Tô. Só cansada. Ela suspirou. Você foi corajosa, Myrna. Muita mulher teria desabado. Eu desabei por dentro faz tempo, respondi. Ontem eu só terminei de cair. Ao meio-dia, recebi mensagem da doutora. Carolina. Tudo confirmado. O vídeo serviu como prova pública de quebra de confiança e fraude patrimonial. Ele vai precisar de um bom advogado. Li e senti algo parecido com alívio. Não era alegria. Era justiça. A palavra soava grande demais para minha boca, mas cabia direitinho no peito. Fiquei o resto do dia recolhida. Desliguei o celular. Abri as janelas. Deixei o vento entrar. Lá fora, Goiânia seguia o ritmo de sempre. Buzinas, vozes, o pregão do vendedor de pamonha na esquina. Dentro de mim, um silêncio novo, quase doce. No fim da tarde, tocaram a campainha. Era o Rafael. Sem terno, sem perfume, sem o sorriso que ele usava para convencer o mundo. Parecia menor. Pediu para entrar. Por um segundo, pensei em dizer não. Mas abri a porta. Queria ouvir o que ele tinha para dizer. Não por amor, mas para encerrar de vez. Ele ficou parado na sala, sem coragem de sentar. Lívia, eu. Não precisa, interrompi. Eu errei. Errou. Foi um momento de fraqueza. Eu. Foram vários. Repetidos, planejados, pagos com o nosso dinheiro. Ele abaixou a cabeça. Você destruiu minha imagem. Não. Respondi. Calma. Você só mostrou quem é. Eu só tirei o pano de cima. Por um instante, o silêncio pesou. Ele parecia procurar o homem confiante que era, mas não o encontrou. O que você quer de mim agora? Perguntou, com a voz fraca. Nada. Só quero paz. E o dinheiro, a empresa, a casa. Sorri. O que é meu vai voltar para mim. O resto, você vai aprender a viver sem. Ele tentou se aproximar. Eu dei um passo para trás. Acabou, Rafael. Disse firme. E eu não sou mais a mulher que você deixava esperando na cozinha. Ele respirou fundo, como quem engole uma derrota. Depois saiu. Sem gritar, sem bater porta. Apenas saiu. E o som da porta se fechando foi, de algum modo, libertador. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou como vento quente. Os jornais locais falavam da empresária traída que expôs o marido em jantar de gala. Alguns me chamavam de vingativa. Outros, de heroína. Mas nenhum sabia o que realmente doía, a solidão de recomeçar. A empresa dele começou a desmoronar. Investidores romperam contratos. Sócios se afastaram. E eu assistia de longe, sem prazer, sem pena. A ruína dele era consequência, não vingança. A Carolina cuidava de tudo. Mandava relatórios, me explicava cada passo jurídico. Falava de processos, bloqueio de bens, restituições. E eu ouvia em silêncio, apenas concordando. À noite, escrevi num caderno novo, o mesmo que eu usava para anotar planos. Na primeira página, uma frase. Liberdade é o contrário de medo. Debaixo, outra. A vingança termina quando a gente para de sentir falta. Fechei o caderno, encostei na janela e deixei o vento de novembro entrar. O cheiro de chuva veio junto. E eu pensei que talvez, finalmente, a tempestade tivesse passado. 2 dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Era da Bianca. O número desconhecido, a foto apagada. Uma frase só. Ele me prometeu as mesmas coisas que prometeu a você. Desculpa. Olhei por alguns segundos. Não senti raiva, nem piedade.
Apenas uma estranha tranquilidade. Porque no fundo, eu sabia, ela ainda estava presa no mesmo enredo do qual eu tinha acabado de escapar. Apaguei a mensagem. Respirei fundo. E percebi que, pela primeira vez em anos, não tinha ninguém para decepcionar além de mim mesma. E isso, curiosamente, era liberdade. No sábado, fui à feira com a Tainá. Comprei frutas, queijo fresco, flores para casa nova. O feirante brincou. Tá sozinha hoje? Cadê o marido? Olhei para ele, sorri e respondi. Deve estar aprendendo o que é ficar sem mim. A Tainá riu alto, abraçou meus ombros. Agora sim, essa é minha irmã. E naquele riso simples, no meio do cheiro de pastel e de gente, eu senti que o pior tinha ficado para trás. À noite, acendi uma vela pequena na varanda, não por saudade, mas por encerramento. O vento balançava a chama, e eu pensava em tudo que vivi, em tudo que perdi, e no que finalmente ganhei, a mim. O telefone tocou, mas não atendi. O mundo podia esperar. Eu, não. Fechei os olhos. Sorri sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de mim era só paz. 3 semanas depois, a vida tinha ganhado outro som. Não era mais o barulho do medo. Era o ruído bom da rotina nova, simples, limpa. Acordava cedo, fazia café com calma, abria as janelas do apartamento novo e deixava o vento de Goiânia entrar. O cheiro de pão na chapa da padaria da esquina misturava-se ao das plantas que eu tinha colocado na varanda. Não era luxo. Era paz. O divórcio já estava em andamento. A Carolina cuidava de tudo com aquela firmeza silenciosa que eu admirava. Cada vez que falávamos, ela dizia a mesma frase. Respira, Lívia. O resto é papel. E eu respirava. Sem pressa. Sem desespero. Aos poucos, fui percebendo que recomeçar não é como apagar uma história. É escrever por cima, com uma letra mais firme. Uma tarde, a Tainá apareceu com uma caixa enorme. Presente, disse, sorrindo. Abri. Dentro, uma cafeteira nova e uma caneca com a frase: Mulher livre não tem hora. Rimos. Você é insuportável. Brinquei. Eu sei. Mas te salvei, né? Respondeu, piscando. Salvou. Admiti. E ainda me ensinou a sobreviver sem manual. Ela olhou em volta, observando o apartamento pequeno, cheio de luz. Sabe que tem gente que sonha com isso aqui? Com o quê? Perguntei. Com um silêncio. Ficamos quietas um instante. E eu percebi que, de fato, aquele silêncio tinha outro peso. Não era ausência. Era presença. Minha. Voltei a trabalhar, mas agora de casa. Abri uma pequena consultoria de marketing digital, atendendo empresas do interior. No começo, o dinheiro era curto, mas a sensação de independência pagava qualquer conta. Às vezes, eu me pegava sorrindo sozinha, só por poder dizer, isso é meu. Numa terça, fui a um café novo perto da praça universitária para encontrar um cliente. Enquanto esperava, li um trecho de um livro que alguém tinha esquecido na mesa. Tudo o que morre dentro da gente abre espaço para o que renasce. Fechei o livro devagar. Gostei da frase. Parecia escrita para mim. O garçom se aproximou. Posso trazer outra xícara? Pode, sim. Ele sorriu. Tinha um sorriso calmo, desses que não pedem nada. Perguntou se eu trabalhava com publicidade. Respondi que sim, e começamos a conversar sobre arte, cidade, café. O nome dele era Caio. Músico nas horas vagas, professor de história de manhã. Falamos como quem não tem obrigação de impressionar. Rimos de pequenas coincidências. Ele também morava perto. Também gostava de feiras de rua. Também achava que chuva de fim de tarde tem cheiro de recomeço. Quando nos despedimos, ele disse: Gostei da conversa. Posso te mandar uma música? Pensei um segundo e respondi: Pode. Não era convite, nem promessa. Era só leveza. Nos dias seguintes, trocamos mensagens simples. Nada demais. Café, livros, política, risadas. Eu não esperava nada, justamente por isso. Cada diálogo era tranquilo. Sem jogo, sem máscaras. Certa noite, ele me mandou um áudio tocando violão.
A melodia era suave, quase tímida. No fim, ele disse: escrevi essa pensando no que você contou da feira e do vento. Acho que liberdade tem som de coisa que não precisa se provar. Ouvi com o coração calmo. Não era amor, era algo mais sutil. Um tipo de encontro que não invade, só acompanha. Enquanto isso, o processo seguia. A Carolina me avisou que parte dos bens seria restituída e que o Rafael havia deixado Goiânia por um tempo. Ele sumiu do noticiário, ela disse. Ótimo, respondi. Não queria notícia, nem rancor. Só distância. No fim de cada semana, eu fazia o mesmo ritual. Acendia uma vela na varanda, colocava uma música tranquila e anotava 3 coisas pelas quais estava grata. No começo, era difícil. Depois virou prazer. E um dia percebi que a lista já era longa. Minha casa, meu trabalho, o vento, o café, o som da risada da Tainá, o silêncio sem medo, o futuro sem pressa. Numa manhã de domingo, o telefone tocou. Era o Caio. Tá fazendo o que agora? Perguntou. Nada. Tentando aprender a não planejar tudo. Então vem aqui pra casa. Tô fazendo pão de queijo. Ri. Pão de queijo é perigoso. Prometo que não é armadilha. Pensei por um segundo. O medo de recomeçar ainda morava num cantinho do peito, mas não mandava mais em mim. E então, pela primeira vez, escolhi sair, não para fugir, mas para ir ao encontro da vida. O bairro dele era simples, cheio de árvores e cachorros de rua. Ele abriu o portão, sorriu, e o cheiro de pão de queijo quente veio junto. Ficamos na varanda, conversando sobre tudo e sobre nada. O sol batia de lado, a luz atravessava as folhas, e eu me peguei pensando, talvez seja isso, não o amor que queima, mas o que aquece devagar. Quando fui embora, ele me acompanhou até o portão. Não houve beijo, nem promessa, só um olhar longo, desses que dizem, a gente se entende. No caminho de volta, o vento estava leve, a cidade, mais bonita, e dentro de mim, algo se rearrumava, como se, finalmente, cada pedaço encontrasse seu lugar. À noite, escrevi no meu caderno. Não precisei de final feliz. Só precisei de um começo verdadeiro. Fechei o caderno, apaguei a luz. Pela primeira vez em muitos anos, dormi sem pensar em amanhã. Passaram-se alguns meses. E quando eu penso naquele tempo, no salão, nas luzes, nas vozes, nas ruínas, sinto como se fosse uma história de outra pessoa. Talvez porque, de certa forma, seja, a mulher que estava lá não é mais a que vive aqui. Hoje, acordo sem peso. A casa cheira a café e a manjericão das plantas que coloquei na janela. O sol entra tímido e parece pedir licença. Aprendi a gostar de manhãs lentas, de roupas leves, de andar descalça no chão frio. Aprendi também que a vida não precisa de espetáculo para ser bonita. O processo terminou. Ganhei o que era meu por direito, parte da empresa, a casa antiga vendida, o dinheiro devolvido. A Carolina me ligou com a voz calma de sempre. Justiça feita. Agora, fecha esse ciclo, Lívia. Já fechei, respondi. Só faltava o papel para confirmar. Não senti vontade de comemorar. Não houve champanhe, nem brinde. Apenas um suspiro longo, como quem solta o ar que guardou por anos. O Rafael nunca mais tentou me procurar. Soube por conhecidos que ele se mudou para a Bahia, tentando começar de novo. Que bom. Cada um carrega o que construiu, e o que destruiu também. Às vezes, penso que, no fundo, ele me fez o maior dos favores, me obrigou a me ver sozinha. E sozinha, eu descobri força, descobri voz, descobri calma. Continuo com o trabalho, agora com mais clientes, com projetos que me animam. O Caio aparece de vez em quando, com pão de queijo, violão e histórias novas. Nada urgente, nada sufocante. Apenas presença. É bom ter alguém que entende silêncio. Mas, se amanhã ele não vier, tudo bem. A diferença é que, hoje, eu não espero ninguém para me sentir inteira. Numa sexta-feira de fim de tarde, o céu de Goiânia ficou cor de cobre. Eu sentei na varanda, caderno no colo, caneta na mão. Escrevi sem pensar muito. Às vezes,
O amor que mais cura é o que a gente aprende a ter por si mesma. Olhei a frase e sorri. Era simples, mas era verdade. Fechei o caderno e deixei o vento virar as páginas sozinho. De repente, uma folha se soltou e voou, girando, leve, como se me dissesse que não é preciso controlar tudo para continuar viva. A noite chegou devagar. As luzes da cidade piscavam ao longe. Fiz um café pequeno, sentei na rede e fiquei ouvindo os sons lá fora, risadas, carros, o canto de um grilo teimoso. Pensei em tudo o que veio antes: a confiança, a queda, o plano, a exposição, o recomeço. E percebi que, apesar de tudo, não havia mais amargura. Só gratidão e uma estranha ternura pelo caminho percorrido. Talvez, no fundo, a vingança não tenha sido contra ele. Foi contra a mulher que eu era, a que se calava, a que esperava, a que pedia migalhas. E vencer essa mulher foi o meu maior triunfo. Antes de dormir, acendi uma vela. Não por fé, mas por gratidão. A chama balançava, dourada, e eu pensei: a vida é assim. O vento vem, apaga um pouco, e depois a luz volta, mais firme. Fechei os olhos e deixei o pensamento vir. Simples, redondo, definitivo. O amor não me salvou, mas me ensinou a me salvar. E com isso, o silêncio voltou. Dessa vez, um silêncio leve, cheio de sentido. E eu dormi tranquila. De verdade.